Ó, o João Vitor, existe uma linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio na agenda da direita? Olha, eu tendo a não psicologizar o campo político. Então, essa ideia de falar, não, mas isso é discurso de ódio, certo? Isso é ressentimento, eu acho muito ruim. Certo? Porque eu nem sei o que é discurso de ódio, para começar por aí. Bem, a gente também é descrito pela direita como tendo discurso de ódio. Né? É uma acusação dos dois É uma lados. acusação que vem dos dois lados. E além do que, de fato, eu odeio várias coisas. Né? Eu não vejo qual que é o problema do ódio se aparecer como elemento constituinte da ação política. Se você não tem raiva, você não sai do lugar. Se você não tem raiva de certas coisas, você não luta contra. Certo? Não há nenhum problema no ódio. Né? O problema, eu acho que é outro. Né? O problema é que quando tudo se torna um mero discurso. É isso. Entendeu? Quando no fundo é uma questão de discutir discurso. Porque quando você vai ver a ação prática mesmo, ela é muito menor do que aquilo que você prometeu. Ó, a Isabela Alves, o apoio de líderes religiosos à direita compromete a laicidade do Estado? Mas o Estado nunca foi laico. Também é só uma outra ilusão fundamental, me parece. Veja, isso não é só no Brasil, não. O partido que governa a Alemanha é o Partido Democrata Cristão, né? Que governou durante muito tempo. Tem um Partido Democrata Cristão. O que é laico no Estado? Desde quando o Estado norte-americano é laico? Né? Você percebe? Essa ideia de laicidade, ela esconde um fato, me parece. Ela esconde o fato de que uma sociedade laica é uma sociedade que ela abandona, de uma maneira muito clara, a força do poder religioso, porque o poder político ele é capaz de fazer aquilo que a religião promete. O que a religião promete? A religião promete transformações das pessoas. Ela promete que você pode nascer de novo. Entendeu? Você pode ser uma outra pessoa. Esse elemento, ele é capitaneado, ele é roubado pela política. A política, ela recupera esse elemento, né? E faz com que isso se transforme numa força política, né? Inclusive, a religião, ela muitas vezes, ela opera numa chave emancipatória, certo? No campo político. Basta lembrar, no Brasil você teve a teologia da libertação. Eu lembraria a vocês, boa parte das grandes revoluções, elas foram feitas utilizando a força da religião. Né? Por exemplo, a primeira revolução que a gente costuma descrever no Ocidente é a revolta dos anabatistas, em 1525, na Alemanha, que é uma revolta da reforma protestante, né? Liderada pelo Thomas Müntzer. E é uma revolta na qual, quer dizer, a ideia do Müntzer era, olha, o reino do céu é aqui agora. E se o reino do céu é aqui agora, não tem nenhuma razão de você submeter outras pessoas. É um reino de igualdade, é um reino de partilha, é um reino do bem comum e todo esse tipo de coisa. Então a gente pode realizar isso agora. Então você percebe, a religião ela tem também teve essa função. Então eu diria, tudo isso mostra, primeiro, a complexidade dessa relação. Ela não é uma relação necessariamente negativa, né? E segundo, também o fato de que, aquilo que a gente chama de estados laicos são estados que naturalizaram os princípios cristãos como os princípios elementares. Tanto que quando você tem outras religiões, eles começam a entrar em colapso. Ó, o Marcos Godoy. O discurso anticapitalista da esquerda se adapta à realidade econômica global ou é utópico? Tá, essa é uma boa pergunta. Eu diria assim, utópico, nesse sentido, é imaginar que esse modelo capitalista consegue se sustentar por mais tempo. Eu diria assim, pode parecer irreal fazer esse tipo de crítica, porque parece que o sistema capitalista veio para ficar. Mas eu diria que irreal é imaginar que a realidade na qual a gente se encontra ela pode ser sustentada. Porque eu acho que nunca ficou muito claro como a gente vive em um momento onde você luta para conseguir preservar a possibilidade de vida na sociedade. Em todos os aspectos, né? Não só no ponto de vista, digamos, material, físico, mas também do ponto de vista psíquico, mas também do ponto de vista social. Você começa a ver sociedades que vão caminhando cada vez mais para fraturas sociais muito brutais, para desigualdades sociais profundas. Certo? Você percebe a diferença que você fala, não é possível que tenha uma diferença nesse nível. Quer dizer, você tem fortunas que hoje são basicamente maiores do que PIBs de vários países. Fortunas individuais são PIBs de vários... É irreal. Tópico é imaginar que isso pode ser suportável. Isso é que eu acho que tem um elemento que seria importante a gente pensar. A gente pensa meio de ponta cabeça. Você fala, não, mas não tem... Esse processo parece tão forte que tentar sair disso de qualquer maneira parece uma mera utopia. Eu falei, não, mas esse processo ele é insuportavelmente violento contra os sujeitos. Veja,
Hoje, se eu virar para você e falar, bem, daqui a 10 anos vai ter migração climática no Brasil, né? No interior de São Paulo, sei lá, a pessoa que mora em São José do Rio Preto vai precisar sair de lá porque não vai aguentar mais viver, você vai olhar para mim e falar, puta, pode ser verdade mesmo. Não é mais um cenário distópico de filme Mad Max, entendeu? É uma coisa que efetivamente pode acontecer. Você está vendo, quer dizer, hoje a gente está vendo quem tem atividades clínicas, a quantidade cada vez mais brutal de pessoas que estão procurando, sabe, apoio clínico, porque o sofrimento psíquico é cada vez mais insuportável. Isso não tem nada a ver com o fato dela pessoalmente não saber amar, dela ter algum tipo de problema individual, de incapacidade, de saber lidar com responsabilidade da vida ou qualquer coisa parecida. Não, é porque essas pessoas estão submetidas a uma estrutura social que as destrói, que literalmente as destrói e que joga nas costas delas a conta exatamente dessa destruição. Então, ou seja, imaginar que a gente tem como preservar essa situação me parece uma coisa completamente ilusória. Eu diria o seguinte, quando tua casa pega fogo, você não precisa ter uma outra casa para saber que você tem que sair da casa. Primeiro você sai da casa, depois você constrói uma outra casa. Então eu diria, a gente está mais ou menos nessa situação. A tua casa está pegando fogo. Ninguém precisa. Esperando, exatamente, precisa esperar uma outra casa. A questão é outra. A questão é que muitas vezes a gente age como quem diz: ah, mas meu Deus, mas não quero sair dessa casa mesmo porque se ela esteja pegando fogo, porque eu tenho medo de sair para fora. E o que eu vou encontrar fora? Pelo menos aqui eu sei que a casa está aqui mesmo que ela esteja pegando fogo. Entendeu? Eu acho que essa é um pouco a nossa situação hoje. A gente está submetido a um tipo de melancolia tal que a gente está preferindo ficar numa casa pegando fogo a sair para fora. Ó, vamos lá. Se o Gabriel Abreu mandou, se todos os extremos são ruins, existe um modelo de equilíbrio político ideal? Eu não acho que todos os extremos são ruins. Eu começaria um pouco por aí. Né? Não é a minha leitura. Né? Não é perigoso ser um extremista? Não, eu acho que às vezes é a única coisa real que te resta. É? Exatamente. Mas aí você não vai passar por cima de algumas conquistas que são muito importantes? Como, por exemplo? Democracia, como... A democracia é uma aposta extrema. É? Eu diria que a democracia é uma aposta extremista. Como assim? Porque a democracia aposta de que, efetivamente, todas as decisões fundamentais, elas são objetos de soberania popular. E a soberania popular é completamente constituinte, e ela é completamente... a soberania popular é soberana. Então, ela pode aparecer em qualquer momento. A democracia não exige instituições fortes. Ela exige uma soberania popular presente. Ela exige a capacidade que as pessoas, que o sistema político tem de ouvir as pessoas. Né? E de mobilização. E de mobilização, exatamente. Eu diria, nesse sentido, a democracia a gente nunca viu. Em nenhum lugar. Ela é um projeto a ser feito, é uma democracia por vir. Quem diz, eu não conheço nenhum país que possa ser dito democrático no sentido mais forte do termo. Um país onde a população ela pode decidir para além das forças do dinheiro, das forças do capital, certo? Ela pode decidir aquilo que lhe cabe realmente como a melhor saída. Certo? Uma democracia onde ela não tá baseada em exclusões raciais brutais, como no caso brasileiro, onde ela se desdobra dentro do horizonte de desigualdade. Onde tem desigualdade não pode ter democracia, porque onde tem desigualdade tem dependência. Se você tem uma sociedade desigual, então eu não posso decidir de verdade, porque independente do que eu decidir, certo, eu vou contra o interesse de alguém do qual eu dependo e que tem força na minha decisão. Então, nessa situação, não tem democracia. E como a gente nunca conseguiu realizar uma sociedade realmente igual, a democracia nunca existiu. Eu diria, a democracia é a aposta mais extrema que a gente conhece. Né? Porque ela se realiza, na verdade, no aprofundamento da democracia direta. No dado de que, bem, não é uma questão de eu saber escolher bons representantes. Eu não quero escolher representantes. E eu acho que a população não tem que escolher representantes. Ela tem que estar presente. E hoje a gente tem toda a condição tecnológica de colocar as pessoas presentes. Certo? Na Grécia, você precisava de uma ágora, ou no século XIX, você ia precisar de representante, porque você não conseguia botar todo mundo dentro de um espaço. Hoje você bota todo mundo dentro de um espaço virtual. As pessoas podem efetivamente decidir. Nós temos as condições tecnológicas para isso. Nós não temos a vontade política para isso. Porque isso pressuporia uma sociedade descontrolada. Uma sociedade onde não se controla mais. Falando de fazer plebiscitos para... Por exemplo, se eu faço... plebiscito é um dos elementos fundamentais. Plebiscito, conselhos de decisão. Por exemplo, você tem políticas educacionais. Elas nunca são tomadas ouvindo
aqueles que realmente sabem do processo, que estão lá no dia a dia da escola, sabe, no chão de fábrica da escola, todo dia, os professores, as professoras, certo, representantes discentes, você nunca ouve essas pessoas. Já viu política educacional ser feita levando em conta professor? Não. Então, hoje você tem quantos professores no Brasil? 50, 60 mil professores? É impossível mobilizar esses professores dentro de conselhos para que eles decidam efetivamente qual vai ser a política educacional e o Estado simplesmente implemente a política que as pessoas que realmente sabem, decidiram, que não foi um resultado de lobby, de pressão do grupo do Lehman, sabe, que vai lá fazer seu lobby de pressão do outro, que é isso que é a democracia que a gente conhece, é uma democracia de lobista e de tecnocrata. Né? Então ela não existe quanto tal. Então eu diria, uma democracia real, ela é uma outra coisa. Ela é a aposta mais extrema que a gente conhece. Tá respondida a pergunta ou quer complementar alguma coisa sobre isso? Tá, manda... O Rodrigo Faria, o ódio ao adversário político é mais motivado por diferenças ideológicas ou pela luta ao poder? Olha, isso depende, Rodrigo, mas eu diria assim, mais uma vez, eu não sou daqueles que primeiro, psicologizam os processos políticos, e segundo, eu não vejo o ódio como um problema. Né? Eu acho assim, aquelas pessoas que estão profundamente espoliadas durante gerações de histórias de espoliação econômica, elas têm todo o direito de ter ódio das pessoas que fizeram isso. E não só das pessoas, mas da estrutura que fizeram isso. E elas precisam politizar esse processo. Né? Não é chegar lá, acertar, dar um tiro, isso não vai fazer a menor diferença. Mas politizar o processo. Transformar isso numa desadesão, numa perda de adesão a essas dinâmicas que, na verdade, só o oprimiram. Ou seja, você tem um processo de desidentificação que é fundamental. Marx dizia uma coisa muito interessante. Falava, os proletários, eles não têm pátria, eles não têm religião, eles não têm moral, eles não têm família. Certo? E não é um caso de você dar uma família, uma moral, uma religião para eles. Porque significa o quê? Eles se desidentificaram disso. Eles percebem que essas instituições, que não são só instituições específicas, são instituições que procuram reproduzir um certo modo, uma forma de vida, certo? Que excluíram essas pessoas. Certo? Eles não têm lugar nessas instituições, não têm lugar nesse tipo de ideal. Então eles podem produzir alguma coisa nova. Então eles podem criar alguma coisa nova. Toda criação começa de uma negação. Quanto mais profunda a criação, mais profunda a negação, mais possível a criação. Isso vale não só em política, vale nas artes, vale na vida pessoal. Quanto mais é possível as pessoas se desidentificar, mais ela abre um espaço para que ela possa efetivamente criar. Mas para isso precisa ter raiva. Por isso, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou um professor de filosofia. Filosofia muitas vezes foi chamada do amor pelo saber. Eu insistiria no seguinte, quem tem amor pelo saber nunca faz filosofia. Porque filosofia precisa de outra coisa. Precisa de raiva pelo saber. Precisa de raiva pelo saber tal como ele se constituiu até agora. Raiva pela linguagem tal como ela se organizou até agora. Porque alguma coisa foi deixada para trás. Alguma coisa foi impedida. Uma potencialidade não foi realizada. Então, ou seja, essa raiva ela se volta contra a linguagem. Por isso que, por exemplo, boa parte dos filósofos escrevem de um jeito que as pessoas olham e falam, mas que coisa estranha. Eu não consigo nem entender. Não é não entender porque é até difícil, não entender porque é como se o senso comum trouxesse a sua própria metafísica. O senso comum naturaliza uma série de coisas. Ele organiza o campo da nossa experiência. Então a filosofia ela luta contra o senso comum. Ela tem raiva do senso comum. Ou seja, ela fala, não, mas o senso comum não consegue pensar direito. Então para pensar eu vou precisar me desacostumar da língua tal como ela se funciona até agora. Do senso comum tal como ele me orientou. Do saber tal como ele se constituiu até agora. Então você percebe, a história do saber não é uma história de uma progressão contínua. A história do saber é uma história de cortes, história de rupturas. Né? Quando chega o Galileu, é como se ele falasse, não, mas o que o Aristóteles falou sobre física até agora estava completamente equivocado. Então eu recuso. Quando Einstein aparece, ele fala, não, mas a física galilaica, a física newtoniana, ela não dá conta da extensão da experiência possível. Né? Ela dá conta de um espaço muito limitado. Então, ou seja, essas rupturas, elas pressupõem um certo tipo, digamos, de desengajamento que é muito mais próximo, eu diria, da raiva do que qualquer outra coisa.